Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a Caminhada Bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Então vamos lá, que a gente já vai começar, porque o nosso tema hoje promete. Você prestou bem atenção do nosso tema hoje? O coração do problema é o problema do coração. A gente poderia resumir nesse tema, porque aqui a gente vai chegar no cerne do conflito, ou seja, no ápice, no que de fato ocasiona o conflito. Então, eu vou repetir. Dentro dessa nossa série maravilhosa, Resolução de Conflitos, baseada no livro de Lo Priolo, né, que já temos estudado no decorrer do mês passado, já estamos entrando, seguindo com calma, minuciosamente, cada capítulo, observando cada detalhe bíblico. Hoje nós vamos poder aprender um pouco mais sobre esse tema. O coração do problema é o problema do coração. Mas Cíntia, me explica, porque eu não entendi nada do que está acontecendo aí. Vamos lá que eu vou poder explicar para você. O cerne, então, do problema, quando nós pensamos em conflito, a gente vai observar, de acordo com o que nós vamos ver hoje, de que está totalmente relacionado com as motivações do nosso coração. Por isso que o coração do problema é o problema do coração. Então, veja, quando nós pensamos a respeito de conflitos, por exemplo, muitas vezes nós somos tentados a considerar somente coisas, digamos assim, mais superficiais, como quem está certo, quem está errado, ou então quem começou essa discussão, ou por que isso foi gerado. Mas quando nós nos voltamos à palavra de Deus, ou seja, quando nós pensamos biblicamente, as raízes são muito mais profundas. Os conflitos surgem por conta do nosso coração. As motivações, muitas vezes, do nosso coração, elas não estão de acordo com as Escrituras. E é por isso mesmo que os problemas chegam, que os conflitos chegam, e quando eles se instalam, às vezes a gente consegue resolver, muitos deles fogem totalmente do nosso controle, mas nós temos aprendido no decorrer da semana aqui, dos dias, de que com Cristo Jesus todos os nossos conflitos são resolvidos. Mas nós precisamos ficar atentas, né? Porque nós precisamos olhar para essas questões, ou seja, que estão muito mais fundamentadas nas motivações do nosso coração, que normalmente são erradas, ou nos desejos do nosso coração, né? As raízes, o porquê que eles surgem, do que necessariamente do conflito em si. Entendeu aí? Deu para pelo menos você começar a pensar em uma possibilidade totalmente diferente do que a gente vinha conversando ou do que você ouve por aí, na verdade, né? Então você precisa começar fazendo algumas perguntas. O que queremos? Por que queremos? Ou o que eu quero com isso? Por que eu estou querendo tanto essa coisa? E quando eu falo de conflito, eu não estou falando de coisas que, digamos assim, são pecaminosas. Nem todo conflito é por conta disso. E as motivações do coração também. Nem sempre são questões pecaminosas. A Bíblia diz que muitas delas nós devemos deixar o pecado, que tenazmente nos assedia. Então tem algumas coisas que são pecado e outras que são peso. Elas não são pecaminosas, mas elas nos impedem de caminhar
de forma que o conflito não vinha. E que a gente também precisa ter um olhar atento, ter sabedoria vindo da parte de Deus e deixar tudo que é peso de lado para que a gente consiga glorificar a Deus. É como se a gente tivesse uma maratona e uma caminhada. Quando você vai, que é, se você comparar a nossa vida é assim, você não pode ir com uma roupa pesada, com questões que vão impedir a sua caminhada ou pelo menos atrasar ou atrapalhar, não é mesmo? Normalmente você tem que ir com roupas leves, você tem que ir com uma disposição e uma questão física já preparada para você conseguir. O pecado ou coisas do coração também são assim. Então veja, não tenha dúvida de que nossa maior fonte de prazer está em amar a Deus e as outras pessoas, certo? Eu não tenho dúvida que esse é o desejo sincero do seu coração, do meu coração, do coração da mulher que é cristã e que deseja agradar a Deus. Contudo, eu queria trazer para você, conforme nos diz o livro de Tiago, capítulo 4, porque nesse versículo ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Presta bem atenção. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga da amizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, observe como as questões do conflito estão muito mais correlacionadas com o nosso coração. A nossa capacidade, meninas, de discernir os nossos desejos quando é meio a um conflito intenso, está totalmente dificultada. E reconhecer, contudo, que os desejos são pecaminosos, esses desejos do nosso coração são pecaminosos, é um pré-requisito para poder levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Enquanto você não tiver essa consciência, nenhum dos seus conflitos serão resolvidos. Depois você lê com calma 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Você entendeu? Você precisa compreender e reconhecer que os desejos pecaminosos do nosso coração é um pré-requisito para que eu possa ser levada aos pés da cruz de Cristo, ou pelo menos cativo ao pensamento de obediência a Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque enganoso é o coração. Jeremias 17, 9, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O nosso coração, ele não é apenas enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Então está aqui o cerne dos conflitos. Sabe qual é o cerne dos conflitos? O seu coração, o meu coração. O coração do problema é o problema do coração. Deu para entender? Então você precisa compreender qual é a cerne do conflito, o âmago, o ápice. Não esqueça, não é outra pessoa, não é o vizinho, não é porque o fulano é assim, mas é o nosso coração, certo? Então vamos lá. Quando é que o desejo, então, Cíntia, gera pecado? Antes de tentar, querida, melhorar nossa capacidade de resolver conflitos, nós precisamos, eu não tenho dúvida que é por isso que você também nos ouve, talvez você diga assim, mas eu nem tenho conflito, então aguarda que você vai ter. Cuidado, não existe nenhum ser humano que não tenha, até porque ele está dentro do nosso coração. Então você precisa ficar esperta, porque se você não reconhecer isso, dificilmente quando ele chegar, você vai conseguir sair dele. Então, antes da gente tentar melhorar a nossa capacidade de resolver esses conflitos, nós precisamos identificar e começar, inclusive, a destronar os nossos desejos exagerados do coração. Você muitas vezes fala assim, eu não tenho outros deuses, além do Deus vivo e verdadeiro.
Eu não adoro nenhum santo. Você às vezes não tem nenhum santo, mas presta bem atenção. Mas às vezes seu coração está entulhado de ídolos. Muitas vezes ídolos que te trazem muito prazer. E quando eu falo em prazer, eu repito. Existem prazeres pecaminosos, existem prazeres na nossa vida que são lícitos, mas que nos atrapalham na nossa caminhada com Cristo. E eu gostaria de daqui a pouquinho trazer alguns tipos, inclusive de amor, que você talvez possa se identificar e observar o que de fato é que está motivando o seu coração para que você haja assim, certo? Então, antes da gente tentar melhorar a nossa capacidade de resolver os conflitos, vamos começar a destronar os desejos do nosso coração. E aí, para a gente pensar assim, vamos fazer um testezinho. Vou começar a fazer algumas perguntas e você vai pensando aí da sua casa, aí de onde você está nos ouvindo, quer seja no trânsito, cidade grande, cidade pequena, né? Será que eu estou de fato disposta a não pecar para conseguir algo, isso que para mim é algo fundamental? Comece a se fazer algumas perguntas. Esse é um pequeno teste cheio de perguntas que só você vai poder responder. Será que eu acredito que se não tivesse aquilo, eu seria infeliz? E eu vou dizer aquilo porque eu não sei o que é que está no seu coração. Aí você vai substituindo, certo? O que é que eu de fato cobiço? O que é que eu desejo acima de todas as coisas? O que é que eu creio que eu de fato deva ter nessa vida? Onde é que eu gasto as minhas energias nessa vida? O que é que eu temo em perder nesta vida? Começa a fuçar aí no seu coração. Quais são os meus direitos que foram violados? O que é que hoje eu amo mais do que amar a Deus e ao meu próximo? Os nossos desejos, amada mulher, geram todo tipo de tática pecaminosa, a fim de pressionar muitas vezes as pessoas a fazer o que nós queremos que elas façam, principalmente em meio a um conflito. Então você deve estar muito atenta. E quando eu falo disso, eu estou falando de coisas, conforme eu falei para você, que muitas vezes você corre, gasta seu tempo nessa vida buscando, inclusive através do amor. E eu quero deixar aqui, através desse estudo, 4 tipos de amor que pode estar enraizado no seu coração e pode ser a motivação pelo qual vários conflitos têm surgido. Toma nota deles aí. O primeiro, amor ao dinheiro. Aí talvez você me diga, Cíntia, mas amor ao dinheiro é pecado? Trabalhar é pecado? Eu trabalho. Tem gente que eu encontro e diz assim, ai, eu estou tão cansada, tenho trabalhado tanto, eu não paro um segundo. Você está trabalhando, mas você está ganhando por isso, né? Existem vários tipos de trabalho. Esse não é um tipo de trabalho necessariamente voluntário de serviço ao Senhor. Claro que você pode e deve glorificar a Deus através do seu trabalho. Mas por que você está reclamando do seu trabalho, dizendo que está cansada, se você está recebendo por isso? Você tem recompensa por isso. Tem mulheres que se afadigam no trabalho, mas é no serviço do Senhor, que não ganham nada em troca, financeiramente falando. Porque a alegria e o preço de uma alma não se pode medir. É só valor eterno. Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que compre, né? Então eu gostaria de perguntar a você, como é que anda o seu amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essas raízes devem ser identificadas à luz das Escrituras, pela qual as mulheres anseiam muitas vezes exageradamente. Não estou querendo dizer com isso que é pecaminoso você trabalhar. Obviamente que não. O trabalho é mandato cultural, é bíblico, que nós devemos nos crescer, né, nos desenvolver para dominar esse mundo. É ótimo que você estude, continue estudando, que você trabalhe e que você tenha sim o seu dinheiro, mas que o seu dinheiro não seja o seu Deus, que o seu trabalho não seja o seu Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação exilada e em muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviarão da fé, se desviarão de si mesmos e se atormentarão com muitas dores. 1 Timóteo
capítulo 6, versículos de 9 a 10. Queridas, deixa eu dizer uma coisa para você. Tendo com o que nos vestir e comer, estejamos contentes. Essa luta exagerada em querer ter na nossa geração, isso não é saudável. Trabalhe honestamente. Não é errado você ganhar um salário bom, muito alto, excelente, isso é nobre, isso glorifica a Deus, porque quando você entende que tudo que temos, que tudo que somos vem do Senhor, certamente você vai servir também de bênção. Você que assim faz, certamente vai ser uma mulher dizimista, você vai entender que 10% é do Senhor, 90% Ele deixa para você administrar corretamente, hein? Tem os 10% que você não dá, você devolve. Dízimo não se dá porque não é nosso. É devolvido com amor e alegria como um ato de culto. E você vai estar contribuindo para o avanço do Evangelho, para a contribuição das despesas da sua comunidade, da sua igreja local. E isso vai ser bênção, não tenho dúvida. Você vai poder contribuir com as ofertas voluntárias, conforme o Senhor propõe no seu coração. Você vai poder ser bênção na vida das pessoas, a começar da sua família, vai conseguir ajudar, não é? No pagamento das contas da casa, nos investimentos, não sei. Aí cada um sabe como é que combinou entre o casal essa questão aí financeira, não é verdade? Mas nós não estamos dizendo nem condenando o dinheiro. Nós estamos aqui enfatizando que o amor ao dinheiro e a mulherada, eu preciso refrisar de que você precisa ter muito cuidado, porque as ideologias do nosso século, do nosso tempo, têm incentivado as mulheres a abandonar o lar e correr em busca de dinheiros e mais dinheiros. E não é à toa que muitas vezes nós vemos a mulher adoecida emocionalmente, fisicamente, com uma carga que muitas vezes ela não comporta, porque a nossa estrutura feminina é diferente da estrutura masculina. Ou muitas vezes, por conta disso, você gera outros conflitos, porque aí você quer competir com seu marido, e isso também não é bíblico. O nosso papel é de ser auxiliadora e não de estar competindo nem com ele, nem com ninguém, né? E fora isso tudo, parece que é um buraco sem fim. Você hoje ganha 2.000 e aí você quer 3.000 e você ganha 4.000 e nunca dá para nada e parece um sactel furado. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil será acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Não estou dizendo com isso para você ser preguiçosa, para você não trabalhar, para você não estudar. Entenda bem qual é o cerne da questão. O que nós estamos querendo tratar e lhe ajudar é o amor ao dinheiro. É essa loucura de estar fora do seu lar, de ganhar, de ter e ter. Quantas mulheres eu ouço essa expressão? Ah, eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho. E às vezes vocês esquecem de dar tudo que vocês tiveram, coisas de valor eterno, princípios bíblicos que são inegociáveis. Às vezes eu vejo as mulheres tão preocupadas com a vida profissional dos filhos, não que isso não seja algo bom, mas eu estou querendo enfatizar o exagero. E eu não vejo essa mesma preocupação na vida espiritual do seu filho. Eu não vejo você muitas vezes como uma mulher de Deus, como uma mulher assídua nos cultos, como uma mulher que faz o culto doméstico, como uma mulher submissa e auxiliadora do seu esposo, como uma mãe segundo o coração de Deus. Às vezes você confunde todas as coisas e você se perde em si mesmo, porque o amor ao dinheiro tem atrapalhado a sua vida. Deus tem te dado um trabalho e você tem feito do seu trabalho um Deus. Para e pensa. O que é que você está fazendo da sua vida? Esse é um tempo oportuno porque o ano está só começando. Quem sabe você vai precisar rever o seu coração. E esse amor exagerado, que deve ser canalizado para a pessoa bendita de Cristo, deverá estar indo para o lugar certo e não para o dinheiro. O dinheiro não vai te trazer felicidade, o dinheiro não vai comprar a tua paz, pelo contrário. Ele vai poder ser um causador de conflitos se você não olhar para ele como bênção e não como ídolo.
Então, o amor ao dinheiro pode ser, sim, uma motivação errada que poderá gerar, se é que não já gerou, vários conflitos. E às vezes você deixa a sua casa de qualquer jeito, você não consegue fazer nenhum bolinho para o seu esposo, você não sabe nem cozinhar um feijãozinho, colocar uma carnezinha dentro para dar um sabor melhor com a folhinha de louro, né? Você não sabe nem qual é o doce preferido dos seus filhos, porque você está tão atucanada e está gastando tanto o seu tempo só querendo ter e trabalhar, que você às vezes não está conseguindo aproveitar, querida, o tempo com as pessoas que você diz que ama. Eu nunca vi no leito da morte ninguém dizer assim, olha, eu me arrependi por não ter trabalhado um pouquinho mais. Mas eu já vi, porque meu marido também é capelão e a gente acompanha de perto pessoas em estados terminais. Eu já vi, eu já ouvi de vários dizendo assim, eu deveria ter ficado um pouco mais de tempo com a minha família. Então peça sabedoria a Deus, trabalhe, seja bênção, que o dinheiro também seja bênção, mas que esse amor a Ele não venha se tornar o seu Deus, que o seu trabalho não se torne o seu Deus, a ponto de você nem conseguir servir ao Deus maravilhoso que lhe deu trabalho, porque o seu trabalho não deixa. Já parou para pensar nisso? É um ano de mudança na sua vida, reveja. Se você tem sido abençoada por Deus, está na hora de você servir ainda mais esse Deus, e não ao contrário. Ah, eu estou na faculdade, eu estou no trabalho, ganhei filho, então eu não posso fazer nada. O que é isso? Todas essas coisas são maravilhosas e todas vieram do Senhor. Então reveja as motivações do seu coração. Não deveria ser ao contrário? Quanto mais bênção você recebe, mais você tem gratidão, contentamento e se envolve para servi-lo com toda alegria e dedicação? Pegou aí a dica? Vamos lá então. Próximo amor que eu quero tratar com você, porque nós queremos aqui tratar o coração do problema, que é o problema do coração. Então vamos tratar aqui pelo menos de 4 tipos de amor, certo? Amor ao dinheiro, já falamos, agora amor ao prazer. A capacidade de desfrutar de prazer é, com certeza, uma bênção grandiosa de Deus. Tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É Deus quem nos proporciona. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. É Deus quem nos faz sentir essa alegria, esse prazer em vários aspectos da nossa vida. Mas se eu e você não formos cuidadosas, nós vamos programar os nossos corações ao prazer, a ponto de nos tornarmos, sim, hedonistas, como daqueles que são escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Tiago, capítulo 3, versículo 3. E aqui, quando eu falo de amor ao prazer, eu preciso deixar claro que quando eu falo de prazer, eu não estou falando necessariamente de prazeres pecaminosos. Existem prazeres que são pecaminosos. Qualquer tipo de vício, quer seja vinho, quer seja prostituição ou qualquer outra bebida alcoólica, quer seja internet ou redes sociais, quer seja falar da vida dos outros, todos esses são prazeres pecaminosos. Pornografia. Ah, Cintia, mas está falando para as mulheres. O que tem de mulher que, infelizmente, tem desagradado a Deus desta forma, não necessariamente fisicamente, mas hoje em dia, dentro da sua casa, você pode desagradar a Deus com esse tipo de prazer, com esse tipo de vício que é pecaminoso. Então existe o prazer pecaminoso, mas existe o prazer que não é pecaminoso, conforme eu falei no início do estudo para você, que não necessariamente é um pecado, mas que é peso na sua vida. Um deles pode ser o excesso do trabalho. Você ama tanto trabalhar que você não está nem aí para ter tempo para fazer as coisas que você precisa fazer. Biblicamente falando, se você casou, você está dividido, você precisa dar conta do seu recado, você precisa parar de ficar só aguardando o seu marido fazer tudo, porque você também trabalha. Não, existem as funções que são suas, você sabe disso, né? Muitas vezes deixa a desejar em todos os sentidos, limpeza de casa, vida sexual, tá sempre com a cabeça doendo, né? Que tanta cabeça doendo é essa daí, mulher? Vamos nos reanimar.
na questão da alimentação, da saúde física, emocional, enfim, existem vários outros tipos de prazer. Na maternidade, que muitas vezes você faz do seu filho o seu Deus, e eu quero enfatizar bastante isso, minhas queridas, nada deve tomar o lugar do Senhor. Filho é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Não entre nessa loucura que muitas vezes nós vemos nos dias de hoje. Eu estou falando para um público cristão, que coloca o filho acima de todas as coisas, até inclusive muito mais do que Deus. Inclusive você se afasta de Deus quando se torna mãe. Orou tanto para ser mãe e agora que você é mãe, você não aparece na casa do Senhor. Oh, que tristeza! Foi Deus quem te deu essa herança. Não tem lugar melhor para o seu filho dormir do que nos bancos da igreja. O próprio bercinho dele não é tão bom assim como os bancos da igreja. Leve, se envolva, leve para as reuniões. Se o Senhor lhe chamar para funções específicas, vá, leve seu filho, sua filha junto. Eles vão ver que o amor que você tem por esse Deus maravilhoso vai além da teoria e vai além das palavras. Não adianta nada você saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não fazer nada. Então a gente precisa rever, sim, esse tipo de amor, que é o amor ao prazer. Outro tipo de amor que a gente precisa ter cuidado para sondar o nosso coração, amor pela aprovação. Esse não é necessariamente um amor que a gente pode dizer assim, mas é errado desejar a aprovação de outras pessoas? Não. É inclusive bíblico, a Bíblia diz que honrar a homens, a mulheres como esta. Honra quem dá honra, tem que dar honra mesmo. É lindo quando você vê um ambiente saudável, existe trocas de elogios, trocas de aprovação. Isso é comum, isso é normal e isso é bíblico. Caso contrário, você não poderia você talvez não poderia lembrar de alguma referência bíblica onde o próprio pai recomenda elogiar o filho, né? Onde ele tem citações bíblicas, onde a gente tem respaldo bíblico para que isso aconteça de forma normal. No entanto, assim como com o dinheiro e o prazer, ansiar ou ficar sempre fazendo alguma coisa com a motivação errada, ou seja, ficar desejando apenas a aprovação a tal ponto de desenvolver amor por ela, transforma um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Ou seja, eu fiz isso tão bem feito, postei até uma foto, ninguém aplaudiu, botei lá no grupo do WhatsApp, né? Preparei um jantar, ninguém elogiou, ninguém disse que estava gostoso. Aliás, então aí a gente começa a questionar, porque os fariseus amavam muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você pode ver lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43. Então, a aprovação, o elogio, o incentivo, tudo isso é saudável. Mas o amor a isso, ou seja, quando isso não deixa de existir, eu fico entristecida, me aborreço e não quero mais nem saber de nada, porque ninguém disse nada. Quando é fulano, todo mundo diz. Quando é comigo, ninguém diz. Então você vê que a raiz do mal está na motivação do seu coração, aguardando por essa aprovação. E quando ela não chega, você se frustra e aí você peca. Muitas vezes você se afasta das pessoas, muitas vezes você desiste de continuar exercitando aquele dom e talento tão lindo, maravilhoso que Deus lhe deu, porque ninguém lhe elogiou, porque ninguém disse nada, porque ninguém lhe aprovou. Então, muito cuidado com esse tipo de amor também. E o último tipo de amor que eu queria deixar para você pensar, se não existe aí dentro do seu coração, porque eu também estou aqui pensando, hein? Enquanto eu falo para vocês, eu sempre oro para que o Senhor aplique todas as verdades dele ao meu coração também. É o amor ao poder ou então ao controle. Nós já trabalhamos em um dos temas aqui. A mulherada gosta de ter o controle, dominar. Tem muitas mulheres que são dominadoras, elas querem dar opinião até onde ninguém pediu opinião. Não é pecado, minhas irmãs, a gente ser líder, a gente opinar, a gente cuidar, né? Começa tudo dentro de casa, é importante a gente ter um olhar atento e inclusive fazer isso. Mas quando nós queremos, quando nós desejamos, temos esse desejo de supervisionar aquilo que foi devidamente confiada por Deus a outra pessoa, e queremos que as pessoas fiquem fazendo aquilo porque eu quero, então isso se torna um amor idólatra pelo poder. Não, vai fazer porque eu estou dizendo, mas ninguém entendeu nada. Por que a gente vai fazer assim?
porque tem que ser assim, eu disse, pronto e acabou. Não. Amor em querer controlar todas as pessoas, que tudo passe pelo seu crivo. Organização é uma coisa, liderança saudável deve existir, e aqui nós temos várias mulheres líderes, graças a Deus por isso, né? Mas nós não devemos querer controlar as pessoas do nosso jeito, até porque você precisa entender, rever os estudos anteriores de que Deus criou cada pessoa de um jeito. E nem tudo, presta bem atenção, nem tudo você vai ter o controle nessa vida. E é por isso que tem muitas mulheres adoecidas. Porque Deus, inclusive, trata do nosso coração. Quando, por vezes, os nossos filhos não querem nos ouvir, muitas vezes o nosso marido não se torna presente porque a gente quer controlar, dominar, bisbilhotar. Não é? A gente tem esse amor ao poder, parece que é uma competição, é algo errado que existe no nosso coração que a gente precisa colocar o Senhor na frente. Em resumo, uma das melhores evidências de que amamos algo mais do que amamos a Deus é a nossa disposição de pecar contra Deus, tanto para obter o que queremos, como porque não conseguimos obter ou porque nós não possuímos. Então veja que isso aí torna um problema na nossa vida, porque a gente fica chateada, entristecida, porque muitas vezes nós amamos muito mais esses tipos de amor aqui que eu trouxe para vocês do que o próprio amor a Deus. Então eu tenho mais confiança em mim do que em Deus? É uma pergunta que eu e você deve se fazer nessa hora. Depender mais de si mesmo do que de Deus quando está no conflito é uma coisa que eu quero dizer para você que é perigosa e que é totalmente tola. Não é bíblica, né? Quando nós entramos em conflitos, devemos depender mais do nosso intelecto do que do poder capacitador de Deus? Será que isso é correto? Obviamente que não. Tem mulheres que se acham muito inteligentes. E isso é bênção de Deus. Mas com certeza, se você se comparar, a gente vai ser sempre mais ou menos em relação a alguém. Mais alta ou mais magra, mais inteligente ou menos inteligente, mais clara ou mais escura, enfim. Então não se ache muita coisa. Nós devemos reconhecer o nosso devido lugar, porque nós inevitavelmente favoreceremos as mentes dos nossos oponentes a concluir que nós não estamos confiantes, mas sim que nós somos certamente mulheres muitas vezes orgulhosas e precisamos, até pela bondade do Senhor, sermos disciplinadas, passarmos por algumas provas para conseguirmos nos humilhar de forma suficiente que o nome de Cristo seja engrandecido. Então eu queria que você fizesse outra pergunta. Será que de fato eu me deleito e busco esse alívio no Senhor? Ou eu confio em mim mesma? Devemos nos deleitar, amada mulher, em fazer a vontade de Deus, ainda que estejamos no conflito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Já nos diz o salmista, número 40, versículo 8. Você pode depois ler com mais calma todo o salmo. Então, não é errado desfrutar ou ter certo grau de conforto, quero que isso fique claro aí para você, nos prazeres lícitos que Deus mesmo te deu. Não foi a sua inteligência que fez você conseguir, não é pela sua força que você adquiriu isso aí que você tem hoje. Tá vendo essa casa linda, maravilhosa, que você às vezes fica o dia todo alisando ela? Umas não cuidam de nada, outras cuidam demais da conta. Ninguém pode nem visitar, ninguém pode nem sentar, muito menos pegar naquela mesa que é de vidro e que quando a gente encosta assim deixa a marca do dedo, né? Aí você já sai da casinha, você já fica louca da vida porque você já tinha limpado, corre, passa o álcool de novo. Não precisa nada disso. Você está vendo essa casa que você acha maravilhosa porque você conseguiu? Não é sua. A sua casa foi criada pelo Deus maravilhoso e você ainda nem conhece. A sua casa é celestial, foi Ele quem criou. Obviamente, o nosso Deus me concedeu um lar pelo qual eu devo ser agradecida, que é a casa em que eu moro hoje, a família que eu moro hoje, o trabalho que eu tenho hoje, a igreja que eu posso congregar hoje. Tudo isso, querida mulher, é bênção de Deus na sua vida. Por que que você inverte e faz de todas essas coisas o seu Deus? Aí quando você faz isso, aí a sua motivação está totalmente errada e aí você percebe que conflitos surgirão
Porque o cerne lá do coração, né? O coração do problema, de fato é o problema do seu coração. E é difícil muitas vezes para você ouvir. Quantas vezes o seu marido tenta lhe falar, não é? E você não ouve. Isso acontece nos nossos dias, não acontece? Quantas vezes o seu marido diz assim, eu queria lhe dizer tantas coisas, mas você tem uma dificuldade de ouvir. Você já ouviu isso? Você já ouviu em alguma instância isso? Então, a gente precisa aprender a crescer e a começar a dizer assim, meu filho, pois me fale as coisas que você deseja que eu cresça. Desejo ouvir, porque ele pode ser uma importante ferramenta, e normalmente que Deus utiliza para o nosso crescimento espiritual. Então, quero enfatizar para você, não é errado você trabalhar, você ter os prazeres lícitos que Deus mesmo te dá abundantemente, para que você desfrute nessa terra. Porém, nós devemos desfrutar dos prazeres temporais com o coração repleto de gratidão pela graciosa provisão de Deus em sua vida. E com tudo que temos e somos, nós devemos dar glórias a Deus. Além de glorificar a Deus, existe sempre submotivações subordinadas à suprema, que é tão somente honrar e agradar a Deus. Essas são boas motivações em um conflito. Para que eu nasci? Para que você nasceu? Para que nós pudéssemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, quer seja com a nossa inteligência, quer seja com os dons e talentos, com o nosso trabalho, com a nossa força física, com a nossa força emocional. Tudo isso vem de Deus, não é de nós mesmos. Então é por isso mesmo que nós acreditamos que o nosso Deus maravilhoso é quem nos dá tudo que nós temos, e por isso que nós não devemos ter apego a essas coisas, até porque nessa vida nós não levamos nada. Então eu queria que você encerrasse comigo nessa hora pensando assim, trazendo como se fosse uma oração, dizendo assim a Deus, Senhor, eu quero obedecer a uma ordem específica das Escrituras que requer o início de uma confrontação da minha parte, para que eu analise o meu coração e as motivações dele possam glorificar o teu nome. Que tudo que eu venha fazer seja com a motivação correta. Quero também, Senhor, encontrar uma resolução bíblica que honre a Deus para o conflito bem rapidamente, com uma quantia mínima de pecados da parte de cada um dos participantes pelos quais eu vivo e convivo. Quero ainda, Senhor, demonstrar o amor de Cristo para o meu oponente. 1 Coríntios já nos ensina isso aí, né? Quero, Senhor, ser como meu Pai Celestial, que é bondoso e misericordioso para com os pecadores. Nunca esqueça de onde Deus lhe tirou. Quero ganhar, Senhor, o meu oponente para Cristo e não ficar competindo com ele. Quero, Senhor, estimular alguém ao amor e às boas obras. Eu quero ser um exemplo para que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, como é que essa mulher consegue? Se ela consegue, eu também quero conseguir. Eu também quero glorificar a Deus e levar outras pessoas até Jesus através do meu testemunho e do meu procedimento. Quero, Senhor, acima de tudo, defender as verdades bíblicas. Atos capítulo 9, versículo 21. Mas como é que você vai defender a verdade se você não tem uma caminhada bíblica com Deus, se você não sabe nem o que é a verdade? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O nosso Brasil cresce a cada dia o número de cristãos, o número de evangélicos, e nós não vemos mudança nenhuma no nosso país. Porque chega muitas vezes um evangelho diluído da verdade de Deus. Como se fosse aquele leite de caixinha que você compra, né? O desnatado então não tem mais nem cor, não existe mais nem leite ali. É mais ou menos isso que goteja em muitas igrejas por aí, para nossa tristeza. Contudo, um pouco da graça de Deus na vida de cada um é suficiente para mudar a vida dele, né? Eu quero também, Senhor, defender e proteger não apenas os meus, mas também os meus irmãos e aqueles que me cercam. Anseio, Senhor, em obter mais recompensas celestiais. Ah, querida, a Bíblia nos fala de um galardão. Você sabia que tudo que você faz aqui, Deus toma nota? Sabe aquelas coisas que ninguém vê, que você está desanimada muitas vezes porque ninguém elogia, ninguém vê? Deus viu, Deus tomou nota. A Bíblia diz que quando a gente chegar lá, vai ter uma espécie de premiação, de galardão, que a Bíblia não detalha, mas vai ter. Usa algumas expressões como pedrinhas na coroa. Eu acho que vai ter algumas irmãs que a coroa vai estar tão cheia de pedra que não vai nem aguentar assim na cabeça.
Comece esse ano servindo ao Senhor, se envolvendo na casa do Senhor, amando ao Senhor, procurando amar os seus irmãos. Honre a sua liderança religiosa, se essas forem bíblicas. Se não, aí você tem que ir ali, prestar atenção no que eu falei. Defenda a verdade, você não pode ir contra a sua consciência cristã. Não fique presa a uma localidade se esta já não é mais o cerne ou o principal, o centro do culto, a palavra de Deus. Olha, Senhor, usa a minha vida para que a tua vontade seja feita. Aqui a gente encerra mais esse tema maravilhoso, enfatizando para você não esquecer, não esqueça, presta bem atenção, o coração do problema é o problema do seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele trabalhe no meu e no seu coração, para que o nosso coração seja igual ao dele, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria, diante de